E o RC? O RC é R2 vezes R3 dividido pela somatória. Tudo bem? Aí, para fazer a transformação de estrela para triângulo, ó, estrela para triângulo, não tem que fazer assim, ó, de estrela para triângulo contrário? Então, olha só, por exemplo, o R1. O R1 tem que fazer o quê? Este vezes esse, mais este vezes esse. Então, aqui, ó, RA vezes RB, ó, RA vezes RB, RA vezes RC, RC vezes RB, né? Ou RB vezes RC. Então, isso aqui eu vou chamar de X. Só para não ter que escrever 3 vezes esse trambolho aqui, tá certo? Então, vou chamar de X. Então, aqui é o X é isso daqui, dividido o quê? Então, se eu quero calcular o R1, vai ser X, que é tudo isso aqui, dividido por quem? Pelo RC. R2 vai ser o X aqui, dividido por quem? Por RA. E o R3? O R3 vai ser o quê? Aqui, ó. Esse R3 vai ser o quê? O X dividido por RB. Tá? Então, isso daqui e isso daqui, ó, é a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Né? Só mudou a nomenclatura. Aí fica a seu critério, ó, de achar, de verificar se assim fica melhor ou assim, ó, mas é a mesma coisa. Em vez de chamar a ponto 1, 2 e 3, lá eu chamei de ponto A, B e C. Aí chamei de RA, RB e RC. Tá ok? Aí eu chamei lá R1 aqui, R2 aqui e R3. Tanto faz, é só questão de nomenclatura. Mas a sequência é essa daqui, para transformar um no outro. Tá? Aí, vem aqui ó, um exercício de exemplo aqui, ó. Um exercício de exemplo. Esse exercício de exemplo, então tá aqui, ó, RI. Ele pede para calcular, converter a configuração seguinte de estrela para triângulo, não? Então, eu tenho aqui, ó, 1K2, ou seja, é 1,2K, ou 1.200 ohms. Aqui é 3K6, ou 3,6K. Então, o K aqui está suprimindo a vírgula, né? Então, se usa dessa forma aqui só para suprimir a vírgula, tá ok? Porque tem componentes, resistores, que na serigrafia, por uma questão de economia, na serigrafia, quando é escrito, então o pessoal coloca aqui o K no meio, no lugar da vírgula. Então, aqui é 3K6 ou 3.600 ohms ou 3,6K quiloohms, tá? Então, tá aqui, ó, os 3 pontos. Então, para calcular os resistores, para transformar de estrela para triângulo, aplicando a fórmula, ó, só foi a aplicação de fórmula aqui, ó. Tá? Então, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R2 vezes R... Então, olha só. Aquilo que eu falei, se já fazer essa conta aqui, ó, vai dar um valor. Vai dar, aí eu posso chamar de X. Aí é só substituir aqui fazendo as contas, né? Tá vendo? Não precisa colocar tudo isso aqui de novo, ó. Ok? Então, aí você acha os resistores equivalentes aqui, ó. Então, essa daí aqui é a transformação de estrela para triângulo. Agora, ele só pegou um só, né? Um só caso aqui, né? Deixa eu ver. Esse exercício aqui proposto. Vou pegar agora esse caso aqui, ó. Aqui é um caso particular, pessoal.
Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é um caso particular, ó. Vou aumentar aqui, ó. Quando tem todos os resistores iguais, né? Todos os resistores iguais, o que vai acontecer? Deixa eu voltar de novo. Aqui, ó. Vim para cá. Se esses três resistores aqui forem iguais, o que vai acontecer aqui? Ó? Tá vendo? É a transformação de triângulo para estrela. Tudo bem, pessoal? Estão me vendo direitinho aí, né? Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Vamos supor que R1, R2, R3 é igual a R, tá certo? Quanto que vai dar a somatória? A somatória vai dar o quê? Vai dar 3R, não é isso? Então, aqui, se eu for chamar aqui o resistor R índice A, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3R dividido... Opa, espera um pouquinho só. Não, é o contrário aqui, né? De triângulo para estrela. O RA. O RA vai ser o seguinte, vai ser R vezes R, que é o R quadrado, não é isso? Eu posso colocar assim, ó. R ao quadrado dividido por 3 o quê? 3R, não é isso? Olha aqui, ó. Se todos eles forem iguais, no caso aqui, ó, de triângulo para estrela, então R vezes R, R ao quadrado. Dividido o quê? Por 3R. Então o resultado vai ser o quê? Vai ser R cancela com R, vai ser R, 1/3 de R. Ok? Tudo bem? Então, o RA vai ser igual ao RB, que vai ser igual ao RC. Tá claro isso aí, pessoal? Então, naquele exercício lá, se for transformação de triângulo para estrela, então, se eu chamar aqui de A, B e C, o resistor que vai aqui vai ser o quê? Vai ser 1/3 de R. Agora, vamos ver se no caso aí o contrário, né? Vendo aqui o contrário. Eu transformar estrela para triângulo. Então, a gente for ver, a gente tinha toda aquela... se a gente pegar aqui, ó, estrela... Deixa eu apagar essa... Se a gente fizer o seguinte, ó, de estrela para triângulo, né? Então, vai ser o quê? De estrela para triângulo, eu quero achar isso aqui, então vai ser este vezes esse, mais este vezes esse, mais este vezes esse, dividido o quê? Por RC. Então, aquele este vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, vou chamar de x. Então, se for R aqui, como é que fica? Ó? Se for R aqui, eu vou colocar o x, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3R ao quadrado. Concorda? Porque, vou colocar aqui, ó, 3R ao quadrado. Então, aqui, ó, R
R vezes R, R ao quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado. Então, R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado, mais 1R ao quadrado, 3R ao quadrado. Aí, se eu dividir por R aqui, vai dar quanto? Vai dar 3R. Então, por exemplo, R1. Opa. R1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3R ao quadrado dividido por quê? Por R. E isso vai ser igual a quê? Igual a 3R. Ok? Então, se todos os resistores forem iguais, então, nesse exercício aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Neste exercício aqui, ó, vou botar a borrachinha para falhar. Então, nesse exercício aqui, vai ser justamente isso. Fazendo a aplicação daquela regra. Então, nesse caso aqui, a gente transformando de estrela para triângulo, a gente aplicando a regra, a gente vai ter justamente aquele resultado ali, ó. Voltando aqui, ó. Então, de estrela para triângulo, a gente tem essa forma aqui, ó. Então, se eu transformar deste para esse, a resistência vai aumentar. Se eu transformar desse para esse, o que vai acontecer com a resistência? Vai diminuir, né? Porque a somatória é maior às vezes que o produto aqui, ó. Vai depender, tá ok? Então, nesse caso, desse para esse, for tudo R, aqui vai ser o quê? R ao quadrado sobre 3R, vai dar R sobre 3. Nesse caso aqui, vai ser o quê? 3Rs ao quadrado sobre R. Então, daqui para cá, de estrela para triângulo, a resistência o quê? Vai ser maior, tá certo? Porque é só dividido por R. E de estrela, de triângulo para estrela, a resistência faz o quê? Ela vai diminuir, tá? E agora, no caso aqui, ó, tem os outros exercícios. Esse exercício aqui, ó, método de análise, né? Então, aqui, ó. Então, tudo bem, pessoal? A transformação estrela-triângulo e triângulo-estrela. Então, no caso ali, tem circuito e vai surgir essa configuração, tá ok? Vamos ver no caso aqui, ó, se nesse exemplo aqui, ó, aparece essa configuração. Nós temos esse circuito aqui, tá certo? Esse resistor, e esses dois aqui estão em série, não estão? O R4 com o R3 não estão em série? Concorda, pessoal? Tudo bem? Esses dois estão em série. E eles vão estar o quê? Vão estar em paralelo com esse daqui, ó. E aí eles vão estar o quê? Vão estar em série com esse daqui, ó. Então, aqui, ó. Vai ser 220 mais 100 vai dar o quê? Vai dar 320. 320 vai ser paralelo com 100. Aí vai achar um resistor equivalente, que vai estar o quê? Vai estar em série com o de 220. Aí esse resistor aqui, vou colocar a canetinha, fica mais fácil. Aqui, ó. Primeiro eu vou fazer esses dois aqui em série. Depois eu vou ter esses dois aqui em paralelo. Aí depois eu vou ter esses dois aqui em série. Que vai estar em paralelo com esse daqui, ó.
que vai estar em série com esse. Vou apagar aqui, ó. Então, esse série com esse, vai estar em paralelo com esse, que vai estar o resultado vai estar em série com esse. Achou um equivalente aqui, que vai estar em paralelo com esse, e depois acha o equivalente e vai estar em série com esse daqui. Então, aqui ele está pedindo para fazer o quê? Está pedindo para determinar a tensão, a corrente e a potência em todos os resistores. Então, no caso, ele deu a tensão. Primeiro, a gente precisa achar o quê? Achar exatamente a resistência equivalente para achar a corrente. Achou a corrente, a primeira tensão que a gente pode calcular é a tensão em cima de R6. Tá certo? Depois a gente vai resolvendo o quê? Por partes. Tá certo? Que nem para resolver esse exercício, é exatamente aquele exercício resolvido que eu passei, onde eu tinha que mostrar acho que é o terceiro, um exemplo lá, que eu dividi em 3 partes, tá? Mostrando, calculando a corrente em cada resistor e a tensão. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, aqui, ó, aí tem o item B também, ó, ele está pedindo, olha só, nesse caso aqui, ó, esses 2 resistores estão em série. Eles estão em série e vão estar em paralelo com o quê? Com esse daqui, ó. Esses 2 estão em série e está paralelo com esse. Aí esse vai estar paralelo com tudo isso aqui, né? Aqui, ó. Se eu verificar, ó, esses 2 estão em série. Aqui vai dar o quê? Vai dar 12K2, ou então 12,2K. Aí isso aqui vou ter que fazer o quê? Em paralelo com esse daqui, ó. Aí esse vai estar em série com isso daqui, que vai estar em série com esse daqui. Então vai somar os 3. Aí achou a corrente, a resistência equivalente, então a gente pode calcular quem? A corrente total do circuito. Aí a gente calcula a corrente que passa por aqui, multiplicando a corrente por esse camarada aqui, você tem a tensão em cima dele. Tendo a corrente aqui, eu também tem essa tensão. E eu também vou ter a tensão em cima desse cara. Então a gente acha a tensão em cada ponto e pode calcular a corrente também em cada ponto aqui. Ok? Então, borracha aqui para apagar. Bom, aí depois esse daqui determina as tensões e corrente. Então isso daqui é praticamente aquilo que eu já tinha passado para vocês, só que está um pouquinho de maneira diferente, mas é a mesma coisa, tá? Ó, aonde vai aparecer o caso agora tem esse exercício aqui, ó, de estrela triângulo. Agora vamos ver aqui, ó. Esse circuito aqui, ó, ele não é série e nem paralelo, ó, nem tá vendo? O que vai acontecer aqui, ó? É um circuito misto, só que fica difícil de calcular. Aqui, se a gente for enxergar, eu tenho aqui, ó, um ponto aqui, ó, eu posso enxergar um ponto, outro ponto e outro ponto aqui, ó. Eu posso chamar aqui de ponto 1, 2 e 3, aqui, ó. O nó 1, o nó 2, o nó 3. Então, se eu for enxergar aqui, ó, esse camarada aqui, eu podia enxergar aqui como se fosse o quê? Se fosse uma estrela, tá certo? Ou então eu poderia enxergar esse camarada aqui, ó, como sendo o quê? Um triângulo, ó. Um triângulo aqui, ou poderia enxergar um triângulo aqui em cima, ou poderia enxergar uma estrela aqui, ó, tá certo? Então, eu posso, depende do que eu escolher. Se eu escolher esse ponto aqui, este
e esse, ó, esse ponto, esse e esse, então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma, se eu chegar aqui, eu tenho uma estrela. Esse vai formar uma estrela. Se eu pegar agora esse ponto, esse e esse aqui, ó, eu vou formar o quê? Um triângulo aqui em cima. E aqui embaixo também eu vou ter um triângulo. Aí você decide o que. Eu vou pegar um. Depois eu vou resolver uns exercícios desses e vou deixar de exemplo para vocês, tá ok? Para vocês resolverem esse daqui, ó. Tá? Esses aqui, ó. Aqui também é outra configuração, ó. Que por exemplo, eu tenho esses 3 resistores aqui, ó. Se eu pegar esse ponto, é o mesmo que esse. Ele está ligado aqui. Então aqui eu posso ter uma ligação que triângulo. Dá para enxergar um triângulo aqui, ó. Esses aqui também, ó, posso enxergar como? Esses 3 aqui como estrela. Tá ok? Assim como posso enxergar esses 3 aqui, ó, como o quê? Como triângulo. Eu vou deixar uns exemplos resolvidos para vocês entenderem direitinho isso aí. Tá ok? E por último, aqui, pessoal, é o divisor de tensão. Que não vai dar tempo, acho que vai cair a nossa... Daqui a pouco vai cair a nossa conexão, pessoal. Então, aqui, ó, o divisor de tensão nada mais é que o quê? Que um circuito em série. Aqui, ó, tem o R1, R2, R3, até ele colocou RM, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu pegar, eu quero usar um divisor de tensão, vou pegar aqui um exemplo, ó. Eu tenho 2 resistores aqui em série, ó. E aqui eu tenho a tensão 2, ó. O divisor de tensão seguinte no divisor de tensão seguinte, determine a tensão de V2 no resistor de saída R2. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho... o que ele vai colocar dessa forma aqui? Ó? Porque é o seguinte, ó. Quando nós temos aqui, ó, um circuito em série, a corrente é o quê? A corrente é I, passa por R1, R2, R3, tá certo? E volta aqui para a fonte, tá certo? Então, a corrente é a mesma aqui, ó, tá bom? Então, a corrente, se eu tenho a corrente, eu posso fazer o quê? Se eu somar todos os resistores, eu tenho um resistor equivalente. Então, a corrente é igual ao quê? A tensão da fonte dividido pela resistência equivalente, tá ok? Se eu verificar aqui, ó, se a corrente é isso daqui, V1, como que eu poderia escrever V1? V1 vai ser igual ao quê? I vezes R1. Só que o quê? I vezes R1, se eu substituir aqui, ó, I, vou colocar aqui, ó, na forma de texto. Então, se eu colocar lá, V1 I, vou colocar assim, V pontinho vezes R1. Então, isso aqui é a mesma coisa que... O que é exatamente o I? O I ele chamou de E, a fonte, tá certo? Dividido pela resistência, eu vou colocar resistência total, vou colocar aqui, ó, tá? Alô, pessoal? Estão me ouvindo, né? Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando aí? Sim. Nós temos mais 10 minutos para concluir a aula. Então, olha só. Então, eu vou ter a tensão vezes a resistência, vezes o quê?
justamente vezes R1. Tá? Vezes R1. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó. Então, tá aqui, ó. Então, é por isso que vai ficar dessa forma aqui, ó. V1 é igual a R1 sobre o quê? R1 mais R2. Então, ele está colocando aqui, ó, desculpa, aqui para 2 resistores, né? Ele está fazendo para esses dois aqui, ó. Mas sempre eu vou ter o quê? Ele está dizendo assim, ó, a tensão em cada item aqui, ó, vai ser essa resistência dividida pela resistência equivalente vezes o quê? Vezes a tensão. Tá? Então, nesse caso aqui, é por isso que ele colocou, porque aqui eu tenho a tensão V2 vai ser R2 dividido o quê? Por R1 mais R2, ó. Tá certo? Porque o que acontece aqui? R1 mais R2 não é a resistência total aqui, ó, é a resistência equivalente. E sobre isso daqui vai ser igual a I. Só transformou só. Tá? Então, aqui ele deu esse exemplo aqui, ó. Agora, aqui ele deu um exemplo aqui, ó. Opa, pera. Deixa eu só... Ô, pessoal, só um instante só. Opa, desculpa, pessoal. Então, ó, esse último exemplo aqui, ó, esse exercício, então ele diz o seguinte, ó. Então, o rádio AM, FM portátil, em condições normais, em operação, com as seguintes especificações, ó. Ele funciona a 3 volts a 400 miliwatts, esse rádio, né? Então, qual deve ser o valor do resistor R2 para que esse rádio opere a partir de uma fonte de 12 volts, conforme a montagem seguinte. Então, ele deu um exemplo aqui, como ele colocou um rádio de baixa potência. Então, aqui, ó, eu tenho uma fonte de 12 volts, só que esse rádio funciona só o quê? Com 3 volts. Então, ele fez um divisor de tensão aqui, ó. Tá certo? Então, ele fala assim, ó, qual deve ser o valor do resistor R2 para que este rádio opere a partir de uma fonte de 12 volts, conforme a montagem seguinte aqui, ó. Ok? Então, se a gente for observar, aqui, ó, o rádio nas condições normais de operação representa a carga, aqui a resistência do rádio, para o divisor de tensão, que pode ser calculada a partir da tensão VR, a tensão do rádio, e da sua potência. Então, com a potência e a tensão do rádio, a gente acha o quê? A resistência aqui do rádio. Então, essa resistência do rádio vai estar em paralelo com R2 aqui, ó. Tá certo? Então, o que ele colocou aqui, ó? Atenção. A resistência aqui, ó, paralelo com R2 com o rádio, aqui, ó, é denominado essa resistência paralela aplicando a equação do divisor de tensão, R1 e R2. Então, a tensão do rádio aqui, ó, tem a tensão do rádio que é 3 volts, ele aplicando a tensão aqui, ó, a tensão da fonte, tá? Então, ele consegue isolar aí a resistência, a resistência aí é equivalente do rádio com esse R2.
Aí, o que ele faz aqui, ó? O rádio com R2, produto pela soma. Tem esse valor. Aí, ele conseguiu isolar o quê? O valor de R2 aqui, ó. Então, comercialmente, então, o valor deu 72, né? Então, comercialmente, pode-se utilizar um resistor de 75 ohms. Aí depois vocês dão uma revisada aqui nesse exercício resolvido, para vocês aí entenderem melhor. Mas eu vou ver se eu passo uns exercícios já resolvidos da parte de triângulo estrela e do divisor de tensão. Tá ok, pessoal? Ok. Bem, então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês, eu vim até aqui, e depois, na aula que vem, a gente vai continuar, aí a gente vai falar do divisor, continuar no divisor de tensão e falar do divisor de corrente, tá? E aí eu vou ver se eu faço uns exercícios resolvidos para estar postando para vocês estarem aí estudando. Mas esse exercício que tem aí eu vou estar, tudo isso aqui que esse PDF eu vou estar postando para vocês, tá ok? Tá bom. Ok. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam lá fazer o trabalho que vai estar valendo com a P1, tá? E entregar. Tá, pessoal? Então, boa noite. Bom descanso aí para vocês, viu? E até Boa a próxima. noite. Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.